veja propósito, veja milagre, veja o que Deus pode realizar através daquilo que Ele colocou na sua mão. A paz, família, seja muito bem-vindo a mais um episódio Edificando a Casa. E hoje nós falaremos sobre Joquebede, uma mulher que viu com os olhos de fé. Êxodo capítulo 2, versículo 2 diz: "E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses." Joquebede viveu em um tempo em que os filhos hebreus estavam sendo mortos. Mas mesmo assim, ela decidiu confiar em Deus. Joquebede viu com os olhos de fé. Ela viu que o menino era bonito, ela viu que o menino era formoso, mas não com os olhos naturais. Ela viu um propósito naquela criança. Ela viu valor naquela criança. Ela viu que Deus tinha algo especial para realizar através daquela criança. E a sua visão não era uma visão apenas natural, como uma mãe tem de um filho, mas era uma visão espiritual. Essa visão nós precisamos ter. Nós precisamos olhar para as pessoas com os mesmos olhos que Deus vê cada um. Nós precisamos ter essa visão espiritual, ver potencial, ver não só beleza física, mas ver o propósito, ver o valor de cada um que está ao nosso redor. Joquebede também, ela teve coragem em meio ao medo. Mesmo com o decreto de morte, ela escondeu o menino por 3 meses. Eu fico imaginando como é que uma pessoa, uma mãe, consegue esconder uma criança. A criança, ela chora quando está com fome. A criança, ela chora se estiver sentindo dor, porque é a forma dela falar. E não tem como você regular a altura, o volume da voz de uma criança. Mas ela arriscou a própria vida para proteger o que Deus havia lhe dado. Isso é uma coisa para pensar. Como estamos protegendo aquilo que Deus tem nos dado? Joquebede protege com a sua própria vida. A fé a levou a agir, porque a fé sem obras ela é morta. E ela foi lá e agiu com coragem. Ela defendeu aquilo que Deus tinha dado para ela. Joquebede também usou de sabedoria e criatividade para proteger aquilo que Deus a confiou. Ela, quando não podia mais esconder o menino, ela preparou um cesto, colocou betume naquele cesto, colocou o menino e colocou no rio. Ela sabia que Deus iria prover. Talvez ela não soubesse que a filha de Faraó estivesse ali tomando banho, mas ela sabia que Deus ia prover, porque ela tinha uma visão de fé. Ela viu o propósito naquela criança. E ela, numa estratégia vinda da parte de Deus, ela colocou aquela criança no cesto, naquele rio. E a Joquebede, pela sua fé, ela foi recompensada. A filha de Faraó encontrou o menino. E a sua filha mais velha, Miriam, irmã de Moisés, pega aquela criança, fala com a filha de Faraó que tinha uma ama que poderia amamentar aquela criança. Aí você vê o cuidado de Deus e a recompensa de Deus. Ela cuidou daquilo que Deus confiou a ela e Deus, em retribuição, deu a ela o direito de amamentar, criar, cuidar do seu próprio filho. Queria que você entendesse uma coisa, que quando nós confiamos em Deus, Ele transforma, Ele muda nossos piores momentos em testemunhos gloriosos. Quando nós cuidamos daquilo que Deus nos dá, Ele honra a nossa fé e o resultado é surpreendente. Deus, Ele sempre sabe o que está fazendo. Um exemplo de uma fé prática, uma fé corajosa, de uma fé confiante, e Deus quer ver isso em nós. Cuide daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Olha
para aquilo que Deus colocou na sua mão com os olhos da fé. Veja propósito, veja milagre, veja o que Deus pode realizar através daquilo que Ele colocou na sua mão. Deus abençoe a tua vida, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter essa fé que Joquebede teve, uma fé que é ousada, uma fé que vê aquilo que tu vê, uma fé que vê potencial e que cuida, uma fé que se lança, uma fé que se arrisca. Pai, que possamos hoje ter essa fé e zelar pelo aquilo que tem colocado nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana próspera e abençoada em nome de Jesus.